Agora tá gravando. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Dá um joinha aí, tudo certo? Então tá bom, alegria, né? A gente tá junto hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante, que é sobre a depressão, né? Um tema muito presente no nosso dia a dia, nas nossas manchetes de jornais, né? Nos consultórios, gabinetes pastorais, enfim. É um tema muito discutido, muito pertinente. Eu queria começar com um versículo bíblico, depois, em seguida, vou apresentar aí a nossa convidada da noite. Nosso versículo bíblico está em Mateus 6, 25. Vou ler só a parte A, Jesus dizendo assim, olha, portanto vos afirmo, não andeis preocupados, algumas versões dizem ansiosos, com a vossa própria vida, tá bom? Então Jesus dando essa dica para a gente, olha, não andeis preocupados ou ansiosos com a vossa própria vida, tá bom? E a gente sabe que uma das questões da depressão também é essa questão do excesso de preocupação, né? Esse acúmulo de coisas, vai dar conta, não vai, enfim, muita coisa que envolve. E para isso a gente tem uma profissional super capacitada que está conosco nessa noite. Quero agradecer a Vera Gaviglia, ela é psicóloga, psicoterapeuta do Instituto Ser, aqui de Londrina, né? Onde lá eles têm também, dentre vários atendimentos, tem a psicoterapia individual para criança, adolescente e adulto, tem o atendimento em grupo, também que eles fazem, e tem também, que eu achei bastante interessante, eu anotei aqui, o atendimento a gestantes. Achei muito interessante, tá bom? Então, doutora Vera, boa noite, seja bem-vinda na nossa classe, presente-se. Liga o microfone aí. Não tá dando para ouvir, né? Vai lá, liga o microfone, vamos ver. Deixa eu tentar ligar o microfone dela aqui, vamos ver. Tá tendo um problema lá, né? Doutora Vera, não estamos ouvindo você. Vai ter que habilitar o microfone aí. Nada ainda. Olha só. Vê se consegue aí, mexe aí, vamos ver. Vocês estão ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Agora sim, agora entrou, vamos lá. Tá. Se apresenta. Eu precisei fazer 2 acessos. Tá. Pelo note e pelo celular. Deixa Agora eu deu. só baixar aqui, que fica melhor para mim. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria, uma honra o pastor ter confiado, em trazer para dar essa palestra sobre depressão. Fiquei muito feliz, porque é um assunto que me interessa bastante e é uma situação tão grave, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença, né, reconhecida, a depressão, e é um problema prioritário de saúde pública, e é uma das causas mais importantes de incapacidade em questão laboral, funcional, né, e pode levar a pessoa ao suicídio. Então, fico muito feliz de estar aqui. Sou psicóloga, tenho especialidade em psicoterapia psicanalítica, em saúde mental e estudiosa aí na área da psicologia. Muito bem, muito obrigado, doutora, por aceitar o nosso convite, né? Eu queria começar dizendo aqui, segundo algumas estatísticas, doutora Vera, que todo mundo
uma média de 322 milhões de pessoas estão sofrendo com esse transtorno, que significa 4,4% da população mundial. Tem alguém com o microfone aberto, tá? Então, 4,4% da população mundial, 322 milhões de pessoas, é muita gente, né? E segundo essas estatísticas, as mulheres são mais afetadas que os homens. É isso mesmo, doutor? Você Isso consegue mesmo. receber mais mulheres aí que homens? Sim, muito mais mulheres do que homens. A questão da saúde em relação das mulheres também, elas procuram mais ajudas. Então, isso também facilita a questão dessa identificação, né, em questão de pesquisa. Os homens demoram mais para procurar ajuda em questão com quadro depressivo, mas realmente é bem mais mulheres. Certo. Segundo algumas estatísticas, o Brasil ele é campeão em caso de depressão na América Latina, né? Totalizando aí 11% toda a população que sofre com essa doença, né? Que vai dar aproximadamente 11,5 milhões de pessoas. Como é que dá conta de tudo isso dentro das clínicas, doutora? Como atender uma demanda tão grande como essa? Realmente, assim, é uma situação difícil pela situação realmente só que aumenta, né? 2020 já era considerado a questão de incapacidade, aumento de depressão e de saúde em transtornos mentais muito grande, e nós já estamos aí em 2020, chegou, e a gente tem visto isso só aumentar. A questão de procurar ajuda, às vezes a demora de identificar o problema desde o início, que dificulta aí até o agravamento em relação dessa doença, né? Segundo algumas pesquisas e tudo, um dos grandes obstáculos, né, e mais difíceis dele tem sido o estigma social, no caso, a resistência das pessoas, né? E dizem que o procedimento que gera, ou seja, o preconceito que gera essa estigma, ele pode ser combatido com o conhecimento. Você acha que se a pessoa tiver o conhecimento acerca da doença, essa resistência ela é quebrada com mais facilidade? Sim. Né, o conhecimento é fundamental para que quebre esse estigma, porque o conhecimento ele é a primeira coisa para prevenção, né? A pessoa entender realmente o que é depressão, poder acolher, entender essa pessoa que está doente, que sofre por depressão, e muitas vezes entender a realidade desse sofrimento ainda, infelizmente, é muito difícil para algumas pessoas, né? E a pessoa que sofre, ela sofre muito preconceito, porque é um sintoma que a pessoa ela se sente incapaz, é uma remissão de si muito grande, e que as pessoas podem levar pensando que talvez é uma frescura, que talvez é uma falta de vontade, faz assim que resolve, como se fosse algo tão fácil, e não é tão fácil assim. Entendi. E às vezes tem até a questão do preconceito externo, né, das pessoas, né? As pessoas, às vezes, como você falou, acha que é uma frescura, acha que a pessoa ela consegue ter um domínio sobre aquilo, e na verdade não é, né? Realmente é uma questão a ser tratada, né, doutor? Sim. Não é uma questão de vontade, não é questão, a pessoa tem vontade, é uma questão mesmo que a pessoa está com um sofrimento psíquico e ela precisa de tratamento, tanto com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para que ela consiga realmente se colocar, né, de uma outra forma, sem o sintoma. Então, não é essa questão de escolha. A única questão de escolha que ela pode ter
é reconhecer o sofrimento psíquico e procurar ajuda. Entendi. Então, no caso, a depressão, ela é uma doença física ou psicológica? Como você definiria isso? Ela é uma doença psicológica que pode Uhum. alterar o físico. Muito bem. Então, ela, na verdade, é uma... Primeiro, ela vem de uma ordem psicológica, mas que, não sendo Sim, tratada, ela apresenta sintomas físicos, é isso? sim, sim. É que no decorrer, a depressão, quando ela não é tratada no início, ela pode desenvolver várias patologias, né? E tanto algumas patologias podem desenvolver a depressão também. Então, a depressão, ela pode somatizar, ela pode trazer problemas cardiovasculares, ela pode alterar a pressão arterial, ela pode, a questão endócrina, em questão com diabetes e tantas outras coisas. Nossa, não é à toa que ela é considerada o mal do século, né? Sim. Doutor, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Como a gente pode identificar uma pessoa os sintomas de depressão? Para identificar, é preciso uma distinção entre luto, tristeza, né, uma posição depressiva e a depressão. Porque às vezes as pessoas as confundem, né? Porque como a tristeza ela tem dentro do quadro depressivo, é como se qualquer tristeza poderia ser um quadro depressivo e não é, né? O luto é um período necessário de elaboração de uma perca de um objeto amado, né? Quando a pessoa não elabora essa perda, a pessoa pode fazer uma introjeção desse objeto, né? A ela sem uma elaboração e não conseguir, né, sustentar outras perdas seguintes, que seria o luto seria um tempo de processo de elaboração de uma perca, que esse tem um tempo determinado e passa. Agora, a tristeza é um estado de humor afetivo que é necessário todos nós termos e que ela pode estar presente na depressão ou talvez não. E nem sempre que às vezes a pessoa é depressiva, ela tem a tristeza. E tem também as questões da gestante, né, que tem o Baby Plus, que quando essa gestante ela tem um bebê, tem ali uma mudança hormonal, que é um misto de sentimentos, né, a questão do puerpério, tudo por causa das alterações dos hormônios, e que altera a rotina dessa pessoa, então ela pode estar ali com sintomas, sentimentos mais deprimido, mas é passageiro. Agora, se não for passageiro, até a questão após o nascimento do bebê, pode ser uma depressão. Então, ela pode, por exemplo, no caso da gestante, ela pode, ao mesmo tempo que ela teve uma alegria muito grande por ter o nascimento da criança, ela pode ter esse conflito dentro dela, que pode gerar uma tristeza e ter essa depressão pós-parto, é isso? Sim, é normal oscilar esse sentimento devido às alterações dos hormônios, porque nasceu o bebê, vai botando o organismo tudo ao normal. Então, é normal que a mulher ela passa por esses conflitos internos, né? E tem ali um sentimento de tristeza, às vezes ficar com o humor mais deprimido, diante também do esgotamento dessa nova fase e passar pelo Baby Plus, que a gente chama disso. Caso isso não passe e prolongue por mais tempo, daí pode ser depressão, sim, mesmo sendo um momento de alegria, mesmo sendo um momento ali de festejar, né? Ela pode ter depressão. Entendi. E isso pode ser também por conta de talvez ela achar que não vai dar conta, de cuidar da criança, enfim, porque podem ser vários sentimentos, né, que pode envolver, que pode desencadear até chegar numa depressão, né? Então, por exemplo, um conflito de sentimento, ou talvez essa falta de, talvez pensar que ela seja incapaz de cuidar da criança, enfim, isso também pode desencadear essa questão na gestante, é? Sim. O que acontece? Que nem aqui que nós trabalhamos com gestante, a gente observa a questão do histórico familiar, se tem predisposição quadro depressivo, se já vem com histórico assim, como que foi essa gestação,
essa gravidez para essa mãe, como que ela está elaborando, né, essa relação com o corpo dela e o corpo do bebê, né, de estar ali com essa criança dentro dela, como que está sendo essa relação sendo construída. E a partir disso, se perceber que ali não está tendo um vínculo, uma interação, uma aceitação, quando o bebê nasce, aqui na clínica, a gente já orienta para que esse bebê vá para uma consulta, né, com um processo de psicoterapia com estimulação precoce, que a gente fala, para que essa criança não venha sofrer ou, né, algum outro tipo de problema futuro. E essa mãe, quando nasce, né, o bebê pode ser que continua com essa dificuldade de relacionamento. E a rede de apoio é fundamental, né? Toda mãe, quando tem um bebê, ela precisa de uma rede de apoio para que ela consiga, né, passar por essa fase, que não é uma fase tão fácil em questão de adaptação, porque a questão do sono altera toda a rotina da pessoa. Então, a questão da rede de apoio é muito importante. Se não tiver a rede de apoio, pode ser que essa mãe adoeça. Entendi. E qual seria o prazo, não sei se isso seria determinante, mas talvez sim, qual o prazo seria, por exemplo, desse acompanhamento? Vamos supor que antes do parto você já identificou que a pessoa teve uma gravidez complicada, né? Apresentou talvez ali já um quadro depressivo, né? Aí teve a criança. Qual seria o tempo ideal desse acompanhamento pós-parto? Tem ou isso é indeterminado conforme o quadro? O acompanhamento vai muito quando você começa a perceber a ligação, né, dessa mãe com esse bebê, a interação desse pai também ali nessa função, e vai ajudando essa mãe a sustentar esse desejo junto ao bebê, e para que ela possa dar conta de fazer esses cuidados. Né, que muitas vezes, igual você falou, a questão da insegurança, a questão do medo, será que eu vou dar conta, será que eu não vou dar conta? E, de repente, quando essa mãe tem medo, geralmente as pessoas vêm e incapacitam mais ela ainda, e, na realidade, tem que auxiliar que ela consiga exercer essa função. Entendi. Tem uma pergunta aqui no chat, se alguém quiser perguntar, pode escrever aí, tá? Da Elzinha Melo. Ela faz uma pergunta interessante, ela diz assim, doutora Vera, toda criança cuja mãe tem depressão pós-parto necessita de terapia com estimulação precoce? Daí tem que observar o bebê, como que está o processo de desenvolvimento, como que está a interação dessa criança com a mãe, dependendo, sim, não todos os casos, às vezes é necessário, porque às vezes a mãe não está conseguindo fazer, talvez está com uma depressão, mas tem a avó que está exercendo essa função, tem um pai que está exercendo essa função, então ali talvez a criança recebe, né, todo esse amparo necessário, tanto de cuidados como de afeto. Então, é tudo uma avaliação. Uhum. Agora uma outra pergunta, mais alguém quer perguntar? Se quiser pode abrir o microfone e falar aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta nessa área da gestação. Alguém quer perguntar? E quando o paciente tem uma psicose, né, puerperal, ela já é logo de início, né? Então, quando a mãe já tem ali, ela já se instala, não é uma coisa igual a depressão que leva uns dias ali. Tá. Tem uma outra pergunta no chat aqui, da Cristiane Magalhães dos Santos. Ela diz assim, doutora, os filhos que têm a mãe com depressão estão propensos à depressão também? Sim. Se a mãe tem 50%, se o pai e a mãe é quase... Porque os pais que têm depressão, esse ambiente vai ser conduzido também com essa subjetividade, né, com esse olhar. Então, esse ambiente também vai ser propenso. Então, a probabilidade é grande. Tá. Agora, uma outra pergunta que eu queria fazer para você, doutora Vera, é o seguinte. Qual a idade para diagnosticar os primeiros sinais? Não tem idade, né? Tem criança com depressão, adolescente, adulto, idosos.
né? Até mesmo, como eu falei, crianças que a gente percebe que não está no processo de desenvolvimento, que às vezes você vê que está precisando aí de uma estimulação precoce, um investimento libidinal nesse corpo, nesse toque dessa criança. Então, percebe ainda, às vezes vem pacientes adultos que você vê que no processo, ainda quando bebê, faltou algum tipo de estimulação ali, que às vezes você tem que voltar, né, trabalhar essas questões, porque tem alguma parte ainda que ficou ali sem fazer. A criança, né, ela tem depressão, adolescente, só que muitas vezes é difícil diagnosticar, porque geralmente a criança ela pode ter um comportamento que às vezes é trazido como diagnóstico TDAH, às vezes é trazido, a criança, ela somatiza muito, né, uma irritabilidade importante, a questão do aprendizado. Às vezes você vê a criança com dificuldade de aprendizado, daí você pensa que é uma questão cognitiva, alguma dificuldade aí, e de repente você vai fazer um teste e é só emocional, não tem nada a ver com rebaixamento cognitivo. Então, a criança também passa por umas situações assim, e que às vezes não é tratada do início, pode desenvolver problemas piores no futuro. E você acha que muitas vezes, é só uma curiosidade, na verdade, você acha que muitas vezes a ignorância dos pais, ou a resistência dos pais, pode atrasar talvez o diagnóstico, ou essa identificação dos primeiros sinais numa criança? Às vezes fala, é frescura, né? Tipo, essa resistência dos pais pode atrapalhar nesse diagnóstico aí dos primeiros sinais? Sim, né? Porque os pais, eles são assim, os que estão ali todo dia, que estão observando a criança, percebe, né, o que está acontecendo, às vezes esses comportamentos que estão mais entoados, às vezes porque criança é criança, criança vai fazer arte, criança vai brincar, vai pular, é normal. Mas é quando sai fora, né, algo que você vê que escapa, né? E dentro da clínica em que eu trabalho, a pretensão não é dar um diagnóstico, nós não damos diagnóstico. Na realidade, porque senão a criança é rotulada naquilo e a criança está em processo de desenvolvimento, e nesse processo de desenvolvimento aí, ela pode, né, tratar, resolver essas questões e lá na frente não aparecer nada disso. Então, não é rotulado, seja qualquer tipo de transtorno ou síndrome de criança, não damos diagnóstico. Entendi. Tem uma pergunta da Sandra Matei, aqui de Curitiba, e ela pergunta o seguinte, a depressão pode ser falta de uma vitamina ou um hormônio? Pode ser falta de uma vitamina, que realmente em questão da alimentação, tanto que dentro de uns estudos com alguns pesquisadores da área da neurociência, que também até um anti-inflamatório estão estudando uma possibilidade de tratar uma depressão, que pode ser, entendendo que pode ser uma inflamação também dentro dessas comunicações aí neurais, como nós temos uma tendinite, alguma coisa assim. Nossa, então são vários fatores, né? Voltando só para a gente fechar aqui esse ponto, que a gente está falando sobre a questão de identificar esses primeiros sinais numa criança, né? Então, quais seriam os pontos gritantes numa criança que a gente identifica esses sinais? Por exemplo, uma criança agressiva, uma criança que ela está muito quieta, uma criança que chora muito. Qual seria aí esses sinais que, de repente, tem várias mães aqui nos ouvindo que poderiam ficar atentos a isso, que você recomendaria prestar atenção? Sim. Lógico que uma timidez acentuada, né, ela tem que ser observada, uma irritabilidade acentuada, muito choro, sem causa aparente, muita somatização, começa a aparecer muita doença, muitas questões físicas, tem que estar observando isso, uma agressividade, né, até uma timidez, como falei, que é importante, o problema é em questão com a interação com as outras crianças, ou às vezes é tímido demais, ou às vezes é agressivo demais, dificuldade de aprendizado, né, então são
esses um dos fatores importantes de estar observando, pensando, né, que toda criança brinca, pula, corre, que é normal de toda criança. Isso que eu estou falando é quando algo que é muito acentuado. Certo. Mais alguém quer perguntar? Se quiser, pode abrir o microfone aí e falar. A gente, né, avança um pouco. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só abre o microfone aí, pode falar. Está sendo bem esclarecedor? Está conseguindo compreender? Tudo certo? Pastora Marciana está aí com a gente? Quer falar alguma coisa, pastora? Tá tudo bem? Está sendo bem esclarecedor? Então vamos lá. Já que a gente falou sobre a questão como identificar e tudo, e a questão da prevenção? Sim. O que a gente poderia fazer para prevenir isso? Quais seriam os conselhos seus, doutora? Retomando só um pouquinho da questão do comportamento da criança, lembrando que é muito importante também a questão da adolescência, porque o adolescente, como ele está em processo de desenvolvimento também, uma parte do cérebro amadurece mais rápido e a outras áreas relacionadas ao autocontrole é mais tardiamente. Por isso, eles têm comportamentos mais de colocar em fator de risco, né? Então, sempre tem que estar atento à questão da impulsividade também, o risco de uso de álcool e drogas, né? Também a questão do humor triste, perda pela vontade de atividade, né? Igual que funciona para um adulto, né? O que é os meus sintomas, mas alteração do rendimento escolar, queda acentuada também nas notas, né? Ameaça e tentativa de fuga de casa, eu quero sair dessa casa, eu não aguento mais essa casa, às vezes quando isso é muita frequência, explosão, né? Às vezes uma explosão que que não tem sentido, de raiva, de choro, de gritos frequentes, né? Aumento de hostilidade em relação aos pais, né? Que fica numa situação mais confrontativos. A questão do uso de álcool e drogas, uma sensibilidade muito grande o adolescente quando ele tem com a crítica, com a rejeição, começa a procurar um isolamento social, até se afasta dos amigos, tem comportamentos imprudentes, a questão da automutilação também, que está tendo muito em questão de adolescente, eu falo adolescente que está com 9, 10, 11 anos, começa com a questão da automutilação, né, o vício com a maconha, álcool, né, a dificuldade com higiene pessoal, às vezes com banho, às vezes você vê, mas não gosta de tomar banho, então tem essas questões assim também, né, a questão do embotamento, introspectivo, um distanciamento da família, né, o desinteresse. Então, isso é importante também no adolescente, estar de olho, porque hoje na correria dos pais, até todo mundo, né, precisando trabalhar, a questão de todo esse capitalismo aí que exige tanta coisa, e todo mundo tem que poder estar ofertando essa qualidade de vida familiar, e às vezes os filhos ficam meio que desapercebidos, né? Então, às vezes, observar esse comportamento, né? Às vezes a pessoa tem a questão da automutilação, os pais não percebem, às vezes é a escola que vai perceber, né? Começa a andar com a mão comprida, você vê que a pessoa começa a se esconder o corpo. Então, é muito importante estar atento também na questão do adolescente. Quando está em sofrimento psíquico, eles precisam de ajuda, né? A questão da pergunta, né, da prevenção, igual você falou, a questão da informação é importantíssimo, igual que essa oportunidade que está tendo aqui, de saber sobre a depressão, porque hoje se ouve falar tanto, mas acaba se tornando, parece que é tão, tão comum, não, mas mesmo se falando tanto, ainda as pessoas sabem pouco sobre isso, né, a questão do preconceito, a questão do julgamento, né, a prevenção. Hoje a gente vê a questão do aumento, que tem a ver com a qualidade de vida, é um nível de estresse muito grande, e o nível de estresse não é só para o adulto, é o nível de estresse para a criança está super estressada, porque tem que acompanhar essa rotina dos pais, né, a alimentação incorreta, né, se alimentando de uma forma incorreta, né, a questão de muitos alimentos, né, que são inflamatórios, pessoas que vai adquirindo ao longo da vida também, e isso vai trazendo algum prejuízo para o corpo, né, essa questão de ter uma infância
negligenciada, com maus tratos, falta de cuidado, né? Então, tudo isso, né, traz para um fator que vai agravar, mas também trazendo a segurança para esse ambiente, também é a prevenção. Uma prevenção de qualidade de vida, um lar acolhedor, um pai acolhedor, uma mãe acolhedora, né? Onde essa criança ela possa ter um ambiente de segurança, né? Onde ali tem que ser a maior segurança, a sua casa, o seu lar. Não para você correr dali, ali tem que ser o lugar de amparo, né? Então a prevenção está aí, em primeiro lugar, com a família. Muito bom. Então, um lar onde tem muita briga, um lar talvez onde o pai foi embora, foi criado só com a mãe, um lar onde tem muita discussão, né? Isso pode gerar, então, também na família, né, em algum membro da família, no caso, ou talvez até na criança, no adolescente, esse quadro depressivo, né? Sim. Abuso, né? Isso que eu ia comentar, o abuso infantil, ele pode gerar depressão, não infantil, mas também, enfim, né, todos os tipos de abuso. O abuso é um dos piores traumas que existe, até para ser tratado. Né? Então, a criança tem que ser protegida. Uma criança protegida é um adulto feliz. Muito bom, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, pastora Marciana? Abre o microfone aí, participe com a gente. E não saiu o som. Vai, mexe aí no microfone. Agora sim. Ah, tá. Olá para todo mundo. Olá, Vera. Olá, tudo bem? Realmente, né, um assunto muito importante, muito necessário, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais centrada em si mesmo, né? Por conta de muito discurso, a mídia e a tecnologia, e nós sabemos que o ser humano, ele não ele é limitado para conseguir acompanhar tanta evolução em tão pouco tempo, e tanta exigência, tanta pressão, tanta competitividade, tanta autocobrança, e tanto tudo, né, como a Vera está dizendo aí, né, esclarecendo muitas coisas, né, muitas dúvidas. Então, assim, nossa, parece que a gente está vivendo num mundo que daqui a pouco vai explodir, né? Então, é muito necessário falar sobre isso, e a gente deseja, né, Vera, que as pessoas que estão ouvindo, né, possa se identificar, porque eu imagino que muita gente acaba, assim, até trazendo culpa para si mesmo, no sentido, onde que eu falhei para essa criança ser desse jeito, ou onde que eu estou falhando, que eu não consigo cuidar da minha casa. Então, assuntos como esse acabam realmente esclarecendo muitas coisas que nem sempre, vamos dizer assim, a responsabilidade é da própria pessoa, né? Então, pode ter uma carga genética, uma história de abusos, né? E nós, né, eu acho que eu posso falar, né, o pastor Lúcio, eu sou também pastora, e a Vera também, que tem esse conhecimento de Deus. Então aquela parte espiritual, né, porque nós, pelo menos, assim, eu imagino que nós não anulamos nenhuma, né, então tem a história de vida de uma pessoa que pode ser de traumas, abusos, má alimentação e uma série de fatores, né? E pode ser também uma carga genética, hereditária, que ela herdou da família, e pode ser também uma questão espiritual, que, no meu caso, eu trabalho na igreja, a gente não descarta, né, nenhuma, porque senão a gente fica um trabalho um tanto amplo, né? Então, essa abordagem, olhando o ser humano por essas três vias, eu acho que realmente é uma coisa fundamental para que a gente consiga não fazer tudo, né, mas pelo menos fazer um pouco melhor. É isso. Verdade. Isso mesmo.
É muito bom, né, gente? Então, uma coisa que a gente estava falando sobre sobre a prevenção, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Vera? Senão eu vou pular para a próxima pergunta. É igual a Marciana falou, né? A fé é fundamental, né? Ela é essencial para qualquer ser humano. Eu falo que a pessoa, quando ela está doente, ela fica com desesperança, né? Ela perde toda a esperança mesmo. E quando a pessoa consegue exercitar a fé e realmente trazer esperança, possibilidade, né? Isso é muito bom, né? Então, a pessoa consegue achar uma saída. E sabe, ó, tem uma saída, né? É verdade. Isso é muito bom. A próxima pergunta, doutora Vera, é o seguinte: já que falamos sobre a prevenção, vamos falar então sobre a questão do tratamento, né? Que é aí a batalha, né? Contra essa doença. O exercício pode ajudar no tratamento? Sim, o exercício ajuda, aumenta, né? Porque nós somos o corpo todo, não só a questão cerebral, mas os neurônios que se comunicam na questão do sistema nervoso central, tem aí as células, né? A questão do serotonina, dopamina, então você vai exercitar o corpo e vai mandar realmente, né? Essa questão serotonina aumentando e trazendo uma sensação de prazer. Né? Então, o exercício físico é muito bom, excelente, né? A questão do tratamento, a questão da alimentação, igual eu falei que é excelente, né? Que essa questão do cuidado também, a questão de ter uma vida mais controlada, né? A questão do estresse, que tem que ficar muito atento, né? Para poder ter harmonia em relação à sua rotina, né? Em relação à família, tem que ter um período de lazer, né? Tem que ter um momento com a família, tem que ter esse tempo junto. Então, muitas vezes, coisas que traz prazer, elas são esquecidas e focado muito em outras coisas. Então, tem que buscar coisas que traz mais alegria, né? A questão do tratamento depende da gravidade dessa pessoa que sofre, que precisa tomar medicação, passar por um psiquiatra. Ela precisa fazer uma psicoterapia para ajudar, né? A questão, a fé, ela vai ajudar com as questões espirituais, né? Então, as questões que às vezes a pessoa está ali com dificuldade, até mesmo uma pessoa doente, ela fica com dificuldade com conexão, ela fica com dificuldade de elaboração, então ela precisa, né, às vezes buscar ajuda, e quando ela busca ajuda, ela, até a fé dela, até a forma dela buscar a Deus é diferente, né? Então precisa associar as outras coisas que são da área orgânica, que são a questão da doença, como uma pessoa busca uma ajuda para tratar uma questão de uma insulina, às vezes que precisa ali fazer que os pâncreas funcionem bem, às vezes uma pessoa que tem que tomar um remédio controlado por causa de uma pressão arterial. Então, a questão com a depressão precisa, até mesmo que, ainda mais quando a depressão está associada a algum outro transtorno, né? Que é o transtorno bipolar, esquizofrenia, psicose, e isso está em qualquer lar, seja cristão, seja não cristão, em qualquer pessoa, seja uma pessoa muito de fé, né? Em qualquer lar. Então, e não é falta, né, de fé, mas às vezes é uma questão mesmo de um tratamento orgânico do corpo que precisa ali de uma atenção especial, e se essa pessoa buscar, porque muitas vezes é como se ela fosse buscar um tratamento em questão da sua saúde psíquica, é como que se eu pudesse adoecer o resto do corpo, mas a minha cabeça não pudesse. É como se não existisse neurônios, como se não existisse a massa encefálica, é como se todas as informações do meu corpo, ela viesse do próprio corpo, não viesse da mente. E a mente, ela precisa das comunicações, né, neurais para que ela consiga mandar essas informações. Tanto que a questão da serotonina, dopamina, essas coisas, a dopamina é a questão do prazer, a serotonina é a questão da autocrítica, e assim, cada hormônios que produz no nosso organismo, ela faz uma função para que a gente corresponde a essa vida social que a gente tem.
A gente só consegue atender toda essa demanda social porque está em funcionamento correto. Agora, se for, igual foi a pergunta em questão do hormônio, né? Se falta alguma comunicação aí para que o meu corpo corresponde a essa exigência social, eu preciso que isso esteja se comunicando perfeitamente. Que se não estivesse comunicando, é impossível a pessoa conseguir. Daí realmente é um milagre de Deus, né? Vamos colocar aí, ela recebeu uma cura, né? Ou também que Deus também faz um milagre através dos médicos, né? E Deus usa a vida dos médicos. É a pessoa entender que Deus está acima de tudo, acima do psiquiatra, acima do psicólogo, e que se a pessoa precisar procurar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, ela não está diminuindo Deus. Ela simplesmente está confiando que Deus que deu todas as coisas e essa possibilidade de tratamento. É a mesma coisa eu estar com câncer e eu negar a quimioterapia. Não vou fazer. Deus deu a possibilidade de cura. Exatamente. Exatamente. A gente vê muito isso, né? A gente precisa ter esse entendimento, essa sabedoria, esse discernimento, não é verdade? Até porque a gente vê um quadro, um cenário, onde muitos pastores até procuram consultórios, né, para fazer a terapia, onde padres, né, eu já pude verificar isso, muitos pastores, inclusive até amigos que tiveram problemas, questão de depressão, enfim, foram tratados, procuraram a questão da área da saúde. Você pega, por exemplo, o caso vamos supor um caso aqui de um padre, Marcelo Rossi, por exemplo, ele teve um quadro, né, de depressão bem profunda. Então, quer dizer, não é todo mundo, não é porque você é um sacerdote, porque você é um pastor, que você está imune de uma situação como essa. E não quer dizer também que você é mais fraco do que qualquer um. Eu acho que é como a gente estava conversando, são situações que podem desencadear e te levar a um quadro como esse, né, doutora André? Sim, inclusive uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, em 2007, sobre os líderes religiosos, né, sobre a questão dos transtornos mesmo, né, do sofrimento psíquico, sobre os líderes, sobre os pastores, né, inclusive entrou Assembleia de Deus, Presbiteriana, entrou várias igrejas, denominações e pastores que entraram para essa pesquisa. E ali constatou mesmo um adoecimento psíquico devido ao estresse ministerial, né? E os pastores precisam também, né? Precisa de ajuda, de acompanhamento, para que dê conta também desse psique, dessa sobrecarga, né? E saber que é humano, né? Saber que pode adoecer, né? Que a gente tem as nossas limitações, né? Eu falo também a questão das escolhas, né? De repente que nós somos conduzidos também pelo desejo, pelas escolhas, e às vezes a gente vai tendo uma sobrecarga em relação, ultrapassando até mesmo aquilo que era para a gente fazer. E a sobrecarga vem, né? Exatamente. Ainda mais num tempo como esse, onde a gente vê alguns trabalhadores sendo demitidos, salários cortados pela metade, né? Essa indecisão, esse medo, né? Com relação à vacina, chega, não chega... Será que eu saio de casa, não saio? Se eu pegar, eu morro? Enfim, né? São tantas questões, né? Então, isso vai gerando essa ansiedade, esse medo, e pode desencadear num quadro como esse, né? Só aproveitando duas perguntas aqui do chat para não ficar para trás, a Sandra, de Curitiba, escreveu assim, fiz pós-graduação em aconselhamento cristão e reconhecemos a importância de trabalhar a depressão em parceria com o psicólogo. Porém, o psicólogo raramente indica um conselheiro cristão. Precisamos trabalhar em parceria com o psicólogo e psiquiatra, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Reconhecer isso, né? Principalmente dentro dos gabinetes pastorais, enfim. Você saber até onde você vai e até onde entra a ajuda de um profissional, né? Você, às vezes, espiritualizar demais uma coisa, porque isso aí é demônio, porque isso é não sei o quê, e na verdade a pessoa ela precisa de um tratamento, de um acompanhamento de alguém especialista na área da saúde. Então, é preciso ter esse feeling, essa sabedoria, para você entender até que ponto é uma coisa, até que ponto é outra, para você não agir erroneamente, não é, doutora Vera? Sim. A psicologia,
ela não pode trabalhar com uma visão de mundo, né? Eu, como psicóloga, eu não posso trazer para o meu rapport terapêutico uma visão de mundo. Eu trabalho com a visão de mundo que o paciente traz. Então, os psicólogos, em geral, eles também precisam trabalhar dessa forma. Se a pessoa traz, né, na sua sessão, a questão religiosa, né, nos meus casos, são muitos pacientes que eu tenho que são cristãos, então, o psicólogo trabalha com a demanda que ele traz, então ele vai reforçar, sim, aquilo que faz bem para ele, se é a fé dele, a igreja, a oração, estar em comunhão, então ele vai reforçar. Agora, se não é cristão, né, o psicólogo, ele não pode inserir, né, ou falar alguma coisa que não traz como visão do mundo do paciente, tem que estar na visão de mundo dele. Até mesmo a questão para não ter nenhum julgamento, nenhum preconceito, né, para você respeitar a decisão e a opinião do paciente. Entendi. Isso é muito importante. Isso é muito importante realmente, né? A Josi escreveu assim, exatamente, não podemos espiritualizar tudo. Aí escreveu também, que explicação cheia de sabedoria, isso mesmo, Vera. Aí uma outra pergunta da Cristiane aqui, ela diz assim, a bipolaridade é um transtorno onde a pessoa já nasce com ele ou pode ser desenvolvido ao longo do tempo? Então, tem vários estudiosos e abordagens que às vezes as pessoas pensam diferente, né? Dentro da neurociência, é uma questão também de fator genético, só que também a pessoa nasce com uma predisposição e ela pode ser desenvolvida, né? Às vezes crianças com TDAH muito cedo, às vezes que entra com Ritalina muito cedo, às vezes que não tem um acompanhamento, às vezes um familiar que às vezes precisa de acompanhamento também, é um ambiente muito estressor, de muita exigência, de muita cobrança, muita opressão, pode desencadear sim, né? Então, se já tem, é a mesma coisa a questão do uso da maconha, né? Às vezes não é que a maconha, às vezes ela vai trazer esquizofrenia, mas a pessoa já tem uma predisposição de ter uma esquizofrenia, só que ela está na genética. É a mesma coisa quando alguém tem a família, uma predisposição de família de um câncer. Tá ali, de repente, algum gatilho desencadeia e a pessoa vem uma célula, alguma coisa assim. E a questão do transtorno, a questão das doenças psíquicas, né, elas também, às vezes, está aí na genética, mas se ela tiver algum fator que desencadeia até um nível de estresse muito grande, às vezes uma cobrança, às vezes uma perca muito grande, às vezes falência, às vezes coisas que impactam de uma forma muito grande a vida da pessoa, ela pode desencadear. E às vezes não é que ela teve agora, não, ela já estava, só que na genética, mas acabou desenvolvendo isso. Entendi. Doutora Vera, a gente está aí no Brasil, né? Esse mês é como o combate ao suicídio, não é verdade? A gente tem o setembro amarelo, não é isso que fala? Sim. E eu queria fazer uma pergunta para você, então. Qual seria a distância? Claro que é difícil a gente dizer isso, mas qual seria a distância entre alguém com um quadro de depressão ao suicídio? Ela é curta? Ela é longa? Como você poderia explicar isso para a gente? Qual seria o caminho? Ele é muito perto um do outro? Ou tem níveis de depressão mais profundo? Como você poderia dizer isso para a gente? Sempre observar o paciente, porque geralmente entre a adolescência aos 25, 28 anos, que é o maior risco de suicídio, onde tem mais impulsividade, onde a pessoa tem, né, esse comportamento mais impulsivo. Depois disso tem, mas já não é o maior número de suicídio. A questão até do suicídio, a gente vai dar um curso, eu com uma outra psicóloga aqui, para a comunidade, gratuito, como identificar, né, e ajudar uma pessoa com comportamento suicida. Porque hoje a gente vê que os profissionais
psicólogo, psiquiatra, às vezes eles sabem como lidar, mas aquele que está próximo da pessoa, muitas vezes não sabe como lidar, e nem como ajudar a pessoa que está ali com esse comportamento. Então, assim, geralmente, é a gravidade, sim, da doença, que está associada a outros transtornos, que a depressão, às vezes, associada à questão do transtorno da bipolaridade, associada ao transtorno borderline, que geralmente é o que tem mais índices de suicídio, né? Sempre é identificar a fala do paciente, né? Às vezes a pessoa fala assim, quem quer se matar não fica falando, né? E na realidade, quando a pessoa fala, é porque realmente ali tem uma verdade e tem um índice. E quando a pessoa fala de se matar, não é que ela quer morrer, mas aqui é um vazio existencial tão grande, é uma remissão de si tão grande, que a pessoa, ela quer tirar aquilo. Ela quer tirar aquilo de todas as formas, né? Na verdade, ela não quer nem tirar a vida, ela quer tirar a dor que ela está sentindo. Aí ela acaba dando uma solução para isso. Exatamente. É um sofrimento muito intenso, muito intenso. E quando o paciente ele está em risco muito grande de suicídio, às vezes tem que fazer internação domiciliar, dependendo se vai ter uma rede de apoio, ou vai ter que encaminhar para uma instituição interna para ficar ali, para tirar a pessoa do grupo de risco, para depois ela voltar para casa, né? E assim. Então, não é uma situação muito fácil, né? Eu já peguei vários pacientes com bastante comportamento suicida, que já teve várias tentativas, são bastante impulsivos, né? A questão mesmo de, tipo, por que eu tô aqui, por que eu vou viver, né? E às vezes não é nem questão de tristeza, não é nem questão, é uma questão de um vazio. Tipo, você está sentindo uma coisa, não está sentindo alegria, não está sentindo tristeza, de nada. É um vazio existencial. Então, isso, às vezes a pessoa tem tudo, vamos dizer assim. Tem uma casa boa, tem um bom casamento, ela tem uma vida boa, vamos dizer, não tem falta, necessidades básicas, mas aquele vazio gera esse pensamento suicida. Sim. Não é questão de classe social, não é questão, né, cultura, é uma questão mesmo, um adoecimento psíquico, adoecimento, né? Porque a gente precisa de todas essas comunicações, todo esse hormônio para que a gente funcione perfeitamente, né? Então, se nós, quando nascêssemos, né, quando a gente nasceu, se nós não tivesse algum semblante, um outro, que fosse inserindo em nós a linguagem, que fosse trazendo algum sentido, Então, ia ser muito difícil essas comunicações neurais sem nenhum estímulo, às vezes, ela funcionar e a gente conseguir entender perfeitamente tudo que a gente entende hoje. Mas, em algum momento, instalou, né, agravou essa doença, ainda que a pessoa tenha essa dificuldade aí, realmente, e não tem a questão, pode ter tudo, pode ter um bom trabalho, pode ter uma família linda, pode ter filhos lindos, pode ter um emprego maravilhoso, a pessoa pode ter tudo. A depressão, ela não escolhe classe social. Muito e sério pode estar dentro da igreja. Exatamente, é isso mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Enquanto você quer abrir o microfone aí, a Sandra escreveu aqui que o suicídio tem 4 fases e a depressão pode acompanhar em todas as fases. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ivanete, alguma coisa que a doutora te falou, que te chamou a atenção, que você queria fazer um comentário? A Ivanete também é uma psicóloga que está com a gente. Olha. Boa noite, doutora Vera. Boa noite. Boa noite, Lúcio. Olha, muito boa essa live, todas as explicações, né? Bem fácil de entender, né? Gostei muito das suas explicações. E a depressão tem realmente algumas fases, tem alguns tipos de depressão também, né? Que a gente pode estar identificando. E a depressão mais agressiva é realmente aquela com ideação suicida, né? Que é esse vazio profundo mesmo, que a doutora Vera falou, né? Que você pode ter tudo aparentemente, né? O ter, e aí o seu ser está em vazio, né?
está vazio dentro, aquela dor profunda, né, que não tem fim. E a pessoa fica com ideação suicida mesmo, ideações recorrentes, e o quadro depressivo vai se intensificando, sabe? Vai se intensificando a cada momento. E eu queria falar um pouquinho sobre o engajamento da família, né? Que você falou um pouco também sobre isso. Muitas vezes as famílias, elas não observam, né? Não se atentam e também não dão a devida importância para isso, né? E realmente não conhecem o quadro, né? A doença, né? E como é importante o psicólogo, né? Engajar, colocar esse engajamento da família junto com o paciente, né? E fazer a família entender, né? Um pouquinho, de uma maneira ou de outra, o que é o quadro depressivo. Né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, né? Eu estou fazendo a pós e meu artigo vai ser sobre a depressão, sabe? Desse tempo de pandemia, da Covid-19. Então, muitas coisas ao mesmo tempo que leva a essa depressão também. O desemprego. Agora, o principal mesmo, o que é? É a própria morte, né? Como vai desencadeando isso tão rapidamente, né? Essa doença, e a família, né? Como fazer, nem se despede, né? Não tem família junto. Então, para o paciente, é um quadro que se agrava mais rápido, e para a família, é uma coisa que vai trazendo esse quadro depressivo, porque a família fica desesperada, né? É uma coisa nova, que ninguém conhece, né? É uma coisa agravante para a família, na verdade, né? Que traz muito medo, muitos sintomas e sentimentos ao mesmo tempo, que vai trazendo esse quadro agressivo, sabe? Esse quadro depressivo em todos da família que está envolvido, né? Então, não é fácil. Essa época agora é muito complicado, né? Por isso que se acentua tanto e potencializa tanto essa depressão, né? Em todos. Complicado, É sim. verdade. Sim. Tem que estar atento, muito mais. É como você estava falando, né? A pessoa, num tempo como esse, não consegue fazer nem o velório, né? Quando é diagnosticado com Covid. Aí, como elaborar um luto desse, né? Fica bem mais difícil, né? Então, eu creio que é um desafio muito grande, né? Para os psicólogos, para os médicos, para os pastores, né? Para todos, né? Na área da espiritualidade também. Né? E quem já apresenta patologia também, né? Quem já apresenta algum tipo de patologia e transtornos, e aí isso agrava, né? Agrava bem mais esse momento, né? Atual. Exatamente. Bom. Doutora Vera, nós já estamos meio que chegando no fim, né? Temos aí uns 15 minutos. Você colocou aqui um dos pontos para a gente abordar também, que é o uso da farmacologia na depressão. Quer falar um pouquinho? Sim, né? Retomando um pouquinho o que a Ivanete falou, né? A questão das fases, que as fases têm a ver com o luto, que é o luto quando você está vivendo uma perca, seja aposentadoria, seja aí a questão do ciclo da vida, da velhice, né? Então, a gente primeiro, às vezes, a pessoa perde um ente querido, o primeiro sentimento que vem é a raiva, depois é a questão do... trabalhar a questão, por que eu fiz isso, por que eu não fiz isso, por que eu deixei de fazer, por que eu dei um abraço, né? Então começa a vir todo esse sentimento, depois tem a questão da negação, e assim vai por em diante, né? Então eu tenho que passar por todas essas fases para elaborar o luto. De quando não é elaborado esse luto, daí está a depressão, né? E é uma depressão que é onde ela pode se tornar tanto a melancolia, que ela introjeta aquele objeto amado, ela introjeta aquilo, é a mesma coisa, a pessoa perdeu um filho, e de repente ela só vive a vida do filho, faz 20 anos que o filho morreu, e ela vive aquilo ainda, ela vai contar uma história para você e conta a história do filho. Ela vai trazer isso e fala isso, então ela introjetou aquele objeto amado, então ela não elaborou esse luto. E se ela vir com uma outra perca seguida, vai ser pior, porque não foi elaborado o luto anterior, né? Então, então sim, é um processo realmente que
difícil, né? Mas tem tratamento, né? Tem tratamento, né? Você perguntou mesmo, pastor, eu esqueci agora. Sobre o uso da farmacologia na depressão. Então, a questão da farmacologia tem muito preconceito, né? As pessoas, até hoje no consultório, às vezes as pessoas, não, vamos tentar sem, né? Então, às vezes, precisa da medicação, precisa. Até, às vezes, no processo terapêutico, às vezes você vai falar para a pessoa ter o pensamento muito ansioso, e às vezes você fala, pensa sobre isso, a pessoa pensa 24 horas, ela não consegue pensar, tipo, ó, só nesse momento. Então, ela pensa 24 horas, então ela precisa ali de uma medicação para que comece a fazer que esses neuromoduladores da medicação que vai assim, no cérebro, diminui essa carga, né? Fazendo uma descarga mais com tanta tensão. Então, a medicação faz isso para que a pessoa consegue ouvir, digerir, ela conseguisse, né, trabalhar com isso mesmo. Então, às vezes, é necessária a medicação, né? É a mesma coisa pegar pacientes que teve surtos, né? Rompeu com a realidade. Às vezes, ela não tem mais um bloqueio ali no sistema límbico, não tem aonde que faz ali aquela barreira para que ela não rompa com a realidade. Então, ela precisa de uma medicação para manter, igual pessoas que têm transtorno bipolar, que já teve surtos. Então, ela precisa tomar uma medicação para fazer essa barreira no cérebro, para que ela não... Então, assim, a medicação é necessário, né? Se vai no psicólogo e o psicólogo falar que é necessário, é porque é necessário, né? Os psiquiatras, muitas vezes, eles analisam, eles às vezes vê se precisa realmente dar, nem todos vão dando medicação assim se for desnecessário, né? Ou às vezes alguns dão até além do que precisa, mas geralmente, quando o paciente ele é acompanhado com psiquiatra e psicólogo, né, o psicólogo vai saber se essa medicação já pode tirar, ele vai saber se essa medicação está sendo adequada para o paciente ou não, se essa medicação está coerente com o diagnóstico que foi dado. Então, o psiquiatra conversa com o psicólogo, né? Tanto que os pacientes que eu encaminho com um psiquiatra que eu posso conversar. Porque eu estou acompanhando o processo de desenvolvimento do paciente, se a medicação realmente já está ou não. Então, nós vamos trocando, conversando para fazer o melhor para o paciente. E quando for fazer o desmame, a gente faz junto, né? Igual o paciente que teve uma psicose corporal, entrou com um remédio ali, né, antipsicótico, daí já vai tirar a medicação. Eu tenho que acompanhar essa paciente para ver se realmente... Porque se ela tiver um outro surto, ela vai piorar mais aí o estado dela. A questão cognitiva, a questão da memória, vai ficar pior do que a outra vez. Então, acompanhado com o psicólogo, ele vai saber acompanhar o momento certo, se está dando certo, se não está dando certo. Então, medicação sem psicólogo é difícil o tratamento. Mas Pode falar. Mas é necessário, quando precisa, né, a pessoa tomar. É muito importante. Tava falando aí, eu tava lembrando daquele filme do Coringa, não sei se vocês assistiram, e tem uma cena do filme que ele vai até a psicóloga, né, e ele fala para ela, eu quero mais, tira essa dor de mim, e tal. Então vocês que atendem, né, acho que talvez já até passaram por isso, né, a pessoa falar, tira essa dor de mim, dá algum remédio aí para que isso vá embora, né, aquele momento de angústia, de desejo de que aquilo sai de dentro dela, né? Aquela angústia, né? Sim. E uma coisa que está sendo usado também, que já veio desde a psiquiatria antiga, que é o eletroconvulsioterapia, né? Que ajuda bastante no quadro de depressão. Que é os mesmos choques que antigamente os manicômios, as clínicas psiquiátricas usavam, hoje se usa novamente para tratamento de depressão, porque vai ativar os neurotransmissores a voltar a funcionar. Mais ou menos isso, a explicação. A Sandra aqui está falando, quais exames são comuns e necessários para fazer, para receitar uma medicação a um paciente com algum transtorno? Quais seriam esses exames mais comuns que é feito para poder fazer essa medicação, o uso dessa medicação? Quem receita a medicação, por ser o psiquiatra, ele vai fazer essa investigação. Mas as investigações
paciente, exame de tireoide, né? É a questão da prolactina, quando aumenta a prolactina também muito alto, pode, a questão da mudança de humor, pode alterar, né? Alguns exames, né, de ressonância vai mostrar a questão de uma mudança cerebral em questão da esquizofrenia, mas isso não tudo mostra. Muitas vezes, a questão endócrina mesmo, as questões orgânicas, que alteram no humor, essas coisas é feito, mas a maioria das vezes é muito mais um exame clínico mesmo, dentro do funcionamento do paciente, diante do comportamento e o funcionamento dele, quando é indicado ou não. Muito bem. Gente, está uma bênção. Nós estamos com o nosso horário já acabando, olha só. Doutora Vera, se você conseguir digitar aí no chat, coloca seu telefone, que às vezes tem alguém entre nós e depois queira tirar alguma dúvida, queira talvez fazer uma visita para você lá na clínica, conhecer, não é verdade? Para maior prazer. Ou talvez até agendar um horário, enfim, né? Tem alguém entre nós que quer fazer mais alguma pergunta? E talvez ficou com vontade de fazer? Se tiver, só abre o microfone. Se tiver alguém que tiver com algum caso na família, assim, quiser perguntar alguma coisinha, fica à vontade. Olha lá, ela colocou o celular, olha lá. E você pode anotar aí, viu? Alguém quer falar? Rapidinho? Não? Então eu vou colocar um vídeo aqui para a gente encerrar. É rapidinho o vídeo, tá? Vou colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem rapidinho e a gente já volta para encerrar, tá? Não sai ainda não, não bater nossa foto ainda final, peraí. Peraí. Vou colocar um vídeo aqui, tá? Vamos ver aqui se o vídeo... Deixa eu ver aqui. Vou tentar de novo. Ver se ele tá aqui ainda, né? Acho que já saiu. Deixa eu ver se ele tá aqui. Na verdade, acho que o vídeo já saiu daqui. Vamos ver. Não tá mais. Não tá. Deixa eu ver. Eu acabei saindo da janela aqui. Mas tá bom. Gente, então é isso, tá aí. Eu queria finalizar dizendo que aquilo que a gente estava falando, tá? Que a Bíblia também retrata alguns casos de alguns personagens bíblicos que também passou por isso, tá? Angústia, sofrimento. Você pega, por exemplo, o caso de Elias, né? Elias, ele teve ali uma grande vitória, mas ele também, em seguida, ele perdeu suas forças, e ele se sentiu sozinho, ele sentiu ali com vontade de morrer, tá? E ele, durante a sua crise, né, Deus restaura Elias, e lhe dá um novo ânimo para continuar, tá bom? Então, além de todo o tratamento, a gente pode encontrar, isso já é uma pesquisa, um dado médico mesmo, de que a fé, a espiritualidade, ela pode ajudar em qualquer doença, viu? Sim. Câncer, enfim, qualquer doença que for, né? Nós podemos encontrar em Deus essa força para restaurar o nosso ânimo, para nos ajudar, tá bom? Então, além de Elias, nós temos também Jeremias, né? Jeremias 23, ele diz assim: cantem ao Senhor porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios, né? Então Jeremias, ele também sofreu muito durante o seu ministério, ele viu coisas ali terríveis, foi perseguido, sentiu-se triste, tá? Desejou até não ter nascido. Jeremias desejou tudo isso, mas ele nunca desistiu, né? E a esperança dele em Deus lhe deu força para continuar, tá bom? Então, se alguém de vocês, talvez que esteja até aqui com a gente nessa reunião, se sentiu triste em algum momento, ou está se sentindo desesperançado, tem o tratamento, tem a terapia, mas a gente também pode encontrar em Deus, na nossa fé e na nossa espiritualidade, esse ânimo, esse renovo de Deus para a gente continuar, tá? E para a gente fechar, eu queria ler aqui
Isaías 43, 1 e 2, que diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2, olha só: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Amém? Então Deus é aquele que pode nos ajudar, pode nos tirar de qualquer abismo, qualquer situação terrível, tá? Então, procuremos aí os terapeutas, os psicólogos, enfim, a área da saúde médica, e que também possamos encontrar em Deus a nossa maior força para vencer isso, tá bom? Para a gente fechar o chat aqui, a doutora poderia dizer onde é o evento sobre suicídio? Aí ela colocou, vou publicar no meu Instagram, @VeraGaviglia, e aí a Cristina colocou assim: conheço um pastor em Curitiba que trabalha com igreja e tem uma equipe de psicologia, psiquiatria e psicanalista. Olha que coisa maravilhosa. Isso é fantástico, né? Você, além de trabalhar a espiritualidade, você tem uma equipe como essa, reconhecer a importância dos profissionais, né, da saúde, na recuperação, na ajuda, né? Tá bom? Então, a Sandra colocou quem é, se quiser colocar lá, talvez. Tá bom? Vera Gaviglia, quer fazer alguma consideração final para a gente fechar? Sim, quero agradecer o convite, foi um prazer estar aqui. Realmente é a questão da confiança em Deus, da fé, né, que ele é sobrenatural, ele está acima de qualquer coisa, quando ele quer curar, quando ele quer fazer os prodígios, né, ele faz, né, então, enquanto isso, né, que a gente está esperando talvez uma cura, talvez ali às vezes alguma questão de alguma saúde, nós vamos buscando os médicos, a quem pode nos ajudar, mas nós temos que saber que nós temos um médico dos médicos, um psicólogo do psicólogo, né, que ele pode todas as coisas. E eu quero agradecer aqui a oportunidade, pastor, pela confiança, né, e hoje eu estou aqui como psicóloga, tentei me conter aqui um pouco mais, mas agradeço de coração. Depois, a questão do curso que nós vamos dar, em questão para ajudar pessoas com comportamentos suicidas, eu vou colocar no Instagram, então vocês que têm interesse, segue lá, para quando eu colocar, vocês poderem preencher a fichinha, ok? Vai ser eu junto com a psicóloga Maristela, que trabalha também com a psicologia florense, ela trabalha com crianças em questão de abuso, de adoção, e nós vamos falar isso, depois, quem sabe, uma outra oportunidade também está falando sobre isso. Maravilha, muito bom. Quem sabe aí quando acabar a pandemia, a gente coloca todos vocês aí numa mesa, né, num bate-papo, pastora Marciana, Gaviglia, Ivanete, né, a Josi está estudando aí, enfim, a gente consegue abranger um pouco mais, fazer um workshop aí, abranger um pouco mais dos assuntos e a gente falar. Foi muito bom, né? Vamos fazer uma foto agora? Vamos lá, deixa eu pegar a câmera aqui. Tá? De cara de feliz. Todo mundo feliz. Isso aí, ó, que coisa boa. Depois eu passo lá para vocês. E aí amanhã eu já tenho também no YouTube, tá bom? Aí eu passo depois para vocês aí, vou pôr no grupo e vai ser uma bênção, tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, doutora Vera. Um abraço. Obrigada, Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.